Olá! Hoje nós vamos estudar sobre permutações simples. O que a gente entende pela palavra permutação? Permutar significa trocar de lugar. E esse trocar de lugar é de forma que eu não repita esses elementos que eu vou fazer a troca dos lugares. Nesse primeiro exemplo, pergunta quantos números de dois algarismos, sem repetição, é possível formar com os algarismos 1 e 2. O que é um número com dois algarismos? Se eu usar esse número, eu leio ele como 12. 12 é um número composto por dois algarismos, o 1 e o 2. Que outra forma eu consigo formar um número utilizando o algarismo 1 e o algarismo 2? Se eu trocar ele de ordem e fizer isso, eu vou ter outro número. É o número 21. Então, com esses dois algarismos aqui, eu consigo formar apenas dois números sem repetição. Ou seja, como eu tenho dois algarismos e eu quero formar, é só eu fazer 2 fatorial. Lembrando que 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. Se eu quisesse formar números com 3 algarismos, utilizando os algarismos 1, 2 e 3, quantos números eu consigo formar? Então, eu poderia formar o 123, poderia formar o 132, trocando o 3 e o 2 do lugar. Agora, começando com o 2. 2, 1 e 3, 213, ou, trocando esses dois do lugar, 231. Agora, iniciando com o 3, poderia formar o 312, ou, trocando o 1 e o 2 de lugar, 321. Esses são os números sem repetição. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo formar 6 números de 3 algarismos usando 3 algarismos. Ou seja, basta eu fazer 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Outra coisa também que é utilizado a permutação é quando se fala em anagrama. O que é um anagrama? Anagrama são palavras sem sentido que elas são formadas a partir da troca das letras de lugar. Se eu tiver a palavra ano, quantos anagramas eu consigo formar a partir da palavra ano? Então, ano, eu posso inverter o O e o N. Posso começar com N, a O, posso começar com N, o A. E posso começar com o A N e o NA. Então, como eu tinha 3 letras, basta eu fazer 3 fatorial. 3 fatorial, pelo exemplo anterior, é igual a 6. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras, ou seja, 6 anagramas com essas 3 letras, o A, N e o O. Quantos anagramas é possível formar com a palavra tecido? Então, veja que nós não temos nenhuma letra repetida. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras. Então, basta eu fazer 6 fatorial.
6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Então, é possível formar 720 anagramas com a palavra tecido. Quantos anagramas da palavra tecido começam com C? Então, nós tínhamos 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu quero que esse anagrama comece com a letra C. Então, eu vou fixar o C aqui na primeira posição e vou trocar as outras de lugar. Então, nesse caso, quantas letras eu tenho para permutar nesses outros espaços? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de anagramas que começam com a letra C é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, eu tenho 120 anagramas que começam pela letra C. Quando a gente tem essas restrições, nós procuramos sempre fixar essa letra ou essa restrição conforme o exercício pediu. Então, como pede para começar com a letra C, eu vou fixar essa aqui e só vou trocar as outras que restam de lugar. Então, 5 fatorial. Agora, quantos anagramas com T e o E junto? Então, eu vou considerar esse T e esse E como um grupo. Então, eu vou permutar sempre os dois juntos. Fixei o T e o E. Quantos espaços sobram para fazer a permutação? 1, 2, 3, 4. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Mas aqui diz que é o T e o E junto. Não importa a ordem. Podia ser o E e o T. Essas duas letras estão juntas da mesma forma. Embora a ordem delas esteja trocada, mas o T e o E estão juntos. Sobram, então, 4 espaços para eu fazer a permutação. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Então, o total são 24 mais 24, 48 anagramas com o T e o E juntos. Vejam que nesse outro exemplo, ele quer o T e o E nessa ordem. Se é nessa ordem, nós já fizemos aqui em cima, é o 4 fatorial, ou seja, 24 anagramas com o T e o E nessa ordem. Se eu não falar que é em ordem, nós temos que considerar as duas hipóteses, tá? E não somente o T vindo antes do E. Quantos anagramas, começando com T e terminando com CI nessa ordem? Então, lembrando do tecido, que ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. É para começar com o T e terminar com C e o I, nessa ordem. Não posso inverter o I e o C. Então, quantos anagramas, quantas palavras diferentes eu consigo formar com esta restrição? Então, fixei o T na primeira letra e fixei o CI nas duas últimas. Então, sobram 1, 2, 3 espaços para que nós possamos fazer a permutação. 3 letras. Então, 3 fatorial,
3 vezes 2, 6. Então, tem 6 anagramas que eu consigo formar, começando com T e terminando com CI, nessa ordem. Se fosse independente da ordem do CI, bastaria eu fazer 6 vezes 2, né, que vai repetir de novo a mesma permutação, então seriam 12 anagramas. Mas, como tem essa palavra, ordem, nessa ordem, então eu só posso fazer dessa forma. Na palavra tecido, quantos anagramas começam com vogal? Vamos escrever a palavra para nós lembrarmos. Vogal, eu tenho 1, 2, 3. Então, pode ser que essa palavra, esse anagrama comece com E. Pode ser que esse anagrama comece com O. Ou esse anagrama comece com I. Então, se ele começar com E, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras para fazer a permutação. 5 fatorial, 120. Se começar com a letra O, eu tenho 5 letras para permutar. Se começar com a letra I, eu tenho também 5 letras para permutar. Então, o total de anagramas iniciados com vogal, basta eu somar 120 com 120 com 120. As 3 opções. Então, eu tenho 360 anagramas que começam com vogal. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido o que é um anagrama e como que é calculada uma permutação. Até a próxima!